Olá, boa noite para você, escola nova, parceira, que vai iniciar o trabalho com o Líder em Mim em 2026. Meu nome é Juliana Santos, eu sou assessora pedagógica do Líder em Mim e hoje vim aqui para trazer para vocês mais informações do que é o programa e sanar um pouquinho aí das dúvidas e também talvez da sua curiosidade, né, de como que será essa implantação do Líder em Mim na sua escola a partir do ano que vem. Vamos lá, então? Vou compartilhar minha tela com vocês para apresentar um pouquinho mais do programa, para que a gente consiga visualizar, entender e melhorar o nosso entendimento do que será aplicado a partir do próximo ano. Vamos lá? Então vamos junto comigo. Comece com uma reflexão. Vejam, foi feita uma pesquisa com 34 países e o Brasil ficou em primeiro lugar, é o campeão em indisciplina em sala de aula. Ou seja, um lugar que não deveríamos ocupar, né? Onde ninguém, né, nenhum de nós gostaríamos de ser campeões. E pensando nisso, qual que é o nosso papel de responsabilidade? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Trago aqui mais uma pesquisa. Em 2022, a Somos Educação fez uma pesquisa com 7.502 famílias de mais de 5 mil escolas parceiras. E aí eu trago para vocês aqui um pouquinho dos resultados para que a gente possa refletir juntos. E aí, já com um primeiro questionamento. Expectativa média dos pais em relação a atividades e projetos escolares voltados para o desenvolvimento da autonomia e liderança, autonomia, liderança e capacidades de adaptação de seus filhos. E aí o que a gente vê, né? Ainda à frente da fluência do inglês, o que aparece aí na maior pontuação é o socioemocional. Vejam, a gente está ali acima, inclusive, da preparação para os vestibulares. Então, se a gente não tem inteligência emocional, se os seus alunos não têm inteligência emocional, fica difícil ter autorregulação e conseguir, né, ter inclusive concentração para se preparar para o vestibular, para conseguir uma fluência na língua inglesa, ou se desenvolver, seja em que área for. É muito importante, inclusive, né, realmente termos um desenvolvimento socioemocional dentro da escola. Quais dos atributos a seguir você considera mais relevante para o aperfeiçoamento e manutenção da relação escola e família? Seleciona as duas opções mais relevantes na sua opinião. E aí aparece 44,6% o apoio no desenvolvimento da saúde mental dos alunos. Olha que incrível. Então, a gente tem ali, com 20,8%, o acesso à orientação educacional personalizada, e com 44,6% a necessidade do apoio, do desenvolvimento da saúde mental dos nossos alunos. Então, a gente tem, enquanto escola, um papel muito importante no desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos também. Quanto ao desenvolvimento emocional de seus filhos, você percebeu mudanças em relação à sua ansiedade, sociabilidade ou afetividade? Assinale quantas alternativas forem necessárias. E olha aí, né? Depois de um trabalho socioemocional ser desenvolvido, 27,6% dessas famílias viram, né, mudanças positivas e amadurecimento nos seus filhos. Então, de fato, é muito importante que a gente veja a seriedade de trabalhar a educação socioemocional. 52,6% dos pais perceberam problemas socioemocionais, maior dependência do adulto, irritabilidade, maior ansiedade, maior dificuldade de socialização, apatia e isolamento. Inclusive em tempos, né, pós-pandêmicos, a gente percebe muito mesmo isso na sociedade como um todo, mas os nossos jovens, eles sofrem muito. E com a deficiência da maturidade fica difícil de controlar e de conseguir resolver, né,
tais situações e tendo ali o apoio em conjunto da escola com a família, com relação ao desenvolvimento das suas emoções, faz toda a diferença. Qual que é a jornada, então, que a gente vai trilhar daqui para frente? Então, veja. Primeiro pilar, então, é a formação socioemocional do corpo docente. Depois a gente vem para a instrução direta dos nossos alunos. Depois a gente vem para o engajamento da gestão escolar e da comunidade. E aí a gente vem para a integração em todo o currículo para que a gente consiga aluno protagonista da própria vida. É o que a gente vai trabalhar quando a gente inclui o Líder em Mim em tudo que a gente faz dentro da escola. Qual que é o papel do Líder em Mim? Então, já dei esse passo, já adotei o programa, mas qual que é o papel dele aí dentro do meu ambiente escolar a partir de então? Promover a estruturação do currículo socioemocional da escola, que trabalha com o comportamento do aluno e transforma todo o ambiente escolar diante de diferentes situações da vida, tornando um indivíduo mais autônomo, protagonista e confiante. E aí, a gente vai trabalhar através dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e do contínuo da maturidade. E aí a gente vai entender agora um pouquinho sobre o embasamento teórico, né? O referencial teórico do Líder em Mim. Então, tudo inicia com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, o Líder em Mim nasce a partir deste livro, inclusive fica a dica de leitura, né, de todos esses livros aqui. E aí vem acompanhado de todos esses exemplares. Mas tudo começou ali com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é inclusive o workshop que o colégio vai receber para dar o start, né, de tudo, onde tudo vai começar com a equipe escolar. Mas a gente tem uma gama de referenciais teóricos que fazem parte do desenvolvimento do material, inclusive do Líder em Mim, e que fica aí a dica para vocês se aprofundarem ainda mais. Temos também a árvore dos 7 hábitos. Então, se o nosso referencial, se tudo começou no Líder em Mim, foi através dos 7 hábitos, e lá atrás eu falei que a gente trabalha com contínuo da maturidade, aqui eu trago para vocês este contínuo, que nada mais é a escala do desenvolvimento da maturidade, né, do ser humano, através da árvore, que nada mais é do que nós, né, representada aí por ela, é o ser humano, né, a gente vai trabalhar com as crianças, inclusive, dentro dessa versão, porque fica mais fácil o entendimento delas de como os hábitos são trabalhados. Então, percebam aí, a gente tem a árvore e os 3 primeiros hábitos estão posicionados na sua raiz, porque vai trabalhar o eu. Então, seja proativo, você está no comando, comece com o objetivo em mente, tenha um plano, faça primeiro o mais importante, primeiro o trabalho, depois o lazer, trabalha diretamente as raízes ali, né? Vai trabalhar o seu caráter, aquilo que está dentro de você. Os 3 próximos hábitos estão ali no tronco da árvore, né? Vai trabalhar a sua personalidade, então pense ganha-ganha, todos podem vencer. O hábito 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, ouça antes de falar. Hábito 6, crie sinergia, junto é melhor. A gente vai trabalhar as nossas relações. Quando a gente trabalha o eu, né, quando a gente se entende enquanto pessoa, a gente vai trabalhar os próximos hábitos olhando também para o próximo, né? Então a gente tem ali o nosso caráter bem e a nossa integridade bem definidos, a gente vai trabalhar a nossa personalidade, mas também os nossos relacionamentos. E aí a gente vem com o hábito 7, que é o alfine e o instrumento, que fala um pouquinho do equilíbrio, né? O equilíbrio é melhor, tá junto ali do sol e da nuvem, que vai nutrir esta árvore, tá na copa da árvore, né? É o que vai fazer com que a árvore cresça e se desenvolva. É quando a gente fala do desenvolvimento mesmo das nossas 4 dimensões. Quando a gente trabalha o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito. E a gente tem ali o 8º hábito, que é quando a gente está ali no patamar mais evoluído, que é quando eu já encontrei a minha voz, né? Então, encontre a sua voz e inspire os outros a encontrar a deles.
Então, eu já sei qual é a minha voz, e aí eu vou inspirar o outro a encontrar a dele também. Então, é uma troca, né? Quando eu já me conheço e eu consigo olhar para o outro, eu inspiro o outro a entender quem ele é e se encontrar também. A gente traz então aqui um quadro para que você entenda que os 7 hábitos fundamentam as práticas do programa e possibilitam aos alunos adquirirem as habilidades necessárias para desenvolverem as competências socioemocionais. Então, a gente, inclusive, está interligado às competências gerais da BNCC. Então, cada hábito vai se interligar ali à exigência, né, que a base nos traz aí, que nos diz que a gente precisa, nos dá a luz, né, do que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Então, vou pegar aqui 2 exemplos. Então, quando a gente fala ali do hábito 1, por exemplo, seja proativo, o que ele trabalha? Responsabilidade, escolha, iniciativa e respeito. O que vai de encontro com a base? Autoconhecimento e autocuidado, responsabilidade e cidadania. Quando eu falo aqui do hábito 5, por exemplo, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, o que esse hábito trabalha? O respeito, a compreensão mútua, a empatia, coragem e consideração. E vem de encontro com a base dentro de argumentação, responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação e comunicação. Então, vejam, a gente está, inclusive, dentro do que nos é pedido a partir dos hábitos que nós vamos trabalhando aí dentro do programa, né? Dentro do que é o Líder em Mim. Qual que é o nosso diferencial? O programa abrange o desenvolvimento socioemocional de cada aluno e isso se estende para toda a sala de aula, toda a escola, famílias e comunidade, como indica a mandala do Kessel. Aí você vai falar para mim, mas o que é o Kessel? Calma que você vai entender. Então, o Líder em Mim garante a formação socioemocional dos estudantes, desenvolve as competências da BNCC e do século XXI, como a gente falou lá atrás. A gente tem o Lei Play, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, a gente tem o Lei em Rede, a gente tem uma convenção anual, a gente tem pesquisa de impactos, guia das famílias, portal internacional e temos a parceria com as famílias. Bom, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês, Lei em Rede mais para frente, mas vou pesquisa de impactos também mais para frente, porque vai aparecer aqui na nossa apresentação, guia da família também, mas vou falar um pouquinho de 2 pontos que vão aparecer só aqui nesse momento. Então, nós temos um aporte, né, para as escolas se desenvolverem e quando a gente fala da assessoria pedagógica, a gente tem algumas entregas da assessoria para as escolas, como o Lei Play. Lei Play é um programa que nós temos no nosso canal do YouTube, onde nós sempre abordamos práticas do nosso framework, da nossa estrutura, para que a gente consiga inspirar as escolas a entenderem e compreenderem ainda mais essas práticas para que vocês se aprimorem no desenvolvimento da escola. Bacana do Lemplay é que ele fica gravado, então ele está sempre disponível lá no nosso canal do YouTube e você vai sempre pegar o link com o seu assessor. A gente então tem por volta de 4 ou 5 edições ao longo do ano. Convenção anual, então todos os anos nós temos um evento que é sensacional, que dá um gás no nosso coração, que a gente sai inspirado, que é a Convenção do Líder em Mim. A gente se encontra, então todas as escolas parceiras estão ali presentes, né? As que conseguem vir, né? Porque sempre é feito aqui em São Paulo. Então, é um momento de interação, de integração, é um momento de troca, de inspiração, mas, sobretudo, um momento de aconchego, né? Então, fica a dica, o seu assessor vai te passar as informações quando chegar o momento da convenção, acontece sempre em maio, mas fica tranquilo que quando chegar o momento de inscrição, ele vai conversar com você e vai ser um prazer te receber e te conhecer pessoalmente. Nós temos o Portal Internacional, que é uma forma de conexão entre escolas que têm, né, que trabalham, adotam o Líder em Mim no mundo inteiro. E é muito bacana, porque também é uma ferramenta que faz com que a gente cresça e se aprimore
cada vez mais dentro do desenvolvimento e das práticas, porque o Líder em Mim não é uma disciplina. O Líder em Mim é uma cultura a ser desenvolvida dentro da escola e você vai sentir isso com o tempo. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais destes outros pontos à frente, tá bom? Agora eu quero falar para vocês sobre o Kessel. Aí eu falei lá atrás, né? Mas você falou que tem o endosso do Kessel. O que é o Kessel? É um grupo dedicado à pesquisa e práticas. Opa, deixa eu só tirar daqui. É um grupo dedicado à pesquisa e prática de educação socioemocional. Sua missão é tornar a aprendizagem socioemocional parte integral da educação. Esse grupo, que existe há mais de 20 anos, analisa os programas socioemocionais existentes e verifica a eficácia de cada um deles com base em pesquisas e resultados comprovados. É uma das maiores referências mundiais em educação socioemocional. E nós somos o único programa aqui no Brasil que tem o endosso do Kessel. E olha aí, a gente falou da mandala, né, do Kessel. A gente tem aqui ela do ladinho para você. Então tem o CEL, que é o Social Emotional Learning, né, educação socioemocional. E aí tem a autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável. A gente trabalha tudo isso com o Líder em Mim, através das nossas práticas, através das aulas com material. Vamos falar um pouquinho aí sobre o currículo e instrução, né, da educação socioemocional que a gente trabalha com o currículo também. Dentro da sala de aula, além das aulas, a gente tem todas as práticas que a gente desenvolve em toda a escola. Enfim, nós temos o endosso do Kessel porque a gente cumpre com todas essas exigências, né, de qualidade, né, que eles exigem para que nós tenhamos este selo de qualidade. Então é um orgulho falar que nós temos esse endosso e que vocês têm aí, a partir do ano que vem na escola de vocês, um programa premium, né, que além de tudo que oferece, ainda tem um endosso desse grupo, que é um grupo muito importante. 4 pilares da formação socioemocional, e aí a gente vai fazer a relação do que a gente, como que a gente trabalha de acordo com cada pilar, tá? Então vamos lá. Pilar 1, formação com foco em autoconhecimento, competências socioemocionais e práticas didáticas, né? Então, um pilar do Kessel, o primeiro pilar do Kessel. Então, 4 pilares da formação socioemocional. Então, quando totalmente implementados, o CEL, né, que é o Social Emotional Learning, em toda a escola, é evidenciado pelos seguintes indicadores, que são os 4 pilares da formação socioemocional, tá? Só para melhorar a minha explicação aqui. Então, pilar 1, quando a gente fala do Kessel, e aí eu já vou fazer relação com o Líder em Mim, tá? Então, formação de professores com foco em autoconhecimento, competências socioemocionais e práticas didáticas. E o que o Líder em Mim tem com relação ao pilar 1? Formação anual para a equipe escolar, cursos EAD na plataforma Profis para aperfeiçoamento e práticas do programa. Pilar 2, que é a exigência ali do Kessel. Instrução direta, então materiais, programas e aulas sobre competências socioemocionais. E o que o Líder em Mim oferece? Material didático como foco no ensino das competências socioemocionais, recursos digitais para alunos e também professores. Pilar 3, gestão escolar integrada e engajamento da comunidade. Líder em Mim oferece práticas desenvolvidas de acordo com a missão da escola e gestão escolar, alinhamento anual das expectativas da gestão, compromisso de engajamento com as famílias, né, e comunidade. E ali pelo Kessel, o último pilar, integração curricular de competências socioemocionais, o Líder em Mim vem com garantindo, né, que todos os professores tenham recursos para integrar a formação socioemocional nas suas aulas, engaja os demais setores da escola também. Vamos ampliar, então, essa visão dentro do pilar 1? Olha aí, já começando, né, com a formação de 7 hábitos, está aparecendo aí para vocês, e também uma imagenzinha
dos cursos do Profis, né? Então, formação anual para equipe escolar, cursos em AD na plataforma Profis para aperfeiçoamento e práticas do programa. Vocês lembram que quando eu falei lá atrás, quando apareceu lá atrás, na nossa apresentação aqui, o livro das pessoas, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, a gente vai iniciar com um treinamento para toda a escola, né? E aí tá, inclusive, a fotinho do material, e a gente tem alguns cursos importantíssimos lá no Profis também. Então, é muito importante que vocês participem, que a equipe de vocês participem do primeiro treinamento, que é o treinamento, o workshop de 7 hábitos, e também o Core One, né, que é onde a gente vai entender como que vamos transformar tudo que a gente viu no workshop em pedagógico, como que a gente vai trabalhar isso dentro da escola. E muito importante que a gente se lembre que a gente tem o Profis, que é a plataforma de cursos digitais, para nos apoiar, inclusive com cursos específicos do Líder em Mim. Aqui ainda dentro do Pilar 1, a gente tem tecnologia educacional e serviços digitais, né? O Portal LEM. E aí eu falei um pouquinho para vocês lá, né, do Portal Global lá atrás, que é um momento onde a gente consegue interação com escolas do mundo inteiro, então os professores também podem contar com um portal internacional, que é mais um ambiente virtual que apoia e enriquece o trabalho dele. Então, além da gente ter ali muito material para impressão, alguns vídeos importantes, a gente tem também o curso dos 7 hábitos, o workshop de 7 hábitos ali disponível também dentro do portal global. E é muito bacana porque você, então eu não preciso participar daquele que você falou lá atrás? Não, claro que precisa. É muito importante. Mas o aprimoramento também. Então é bacana que você revisite isso. Só um minutinho. Tem que hidratar para falar, né? Só um minutinho. Perdão. É interessante que você revisite, né? Que você tenha esse acesso, tanto ali no momento que você vai vivenciar presencialmente com um facilitador, mas ter esse apoio para poder ampliar a sua visão do que é os 7 hábitos, oportunizando aí a participação deste curso que você consegue fazer ali em módulos, né? Não precisa ser feito de uma única vez, enfim. Além dos materiais que eu falei que a gente tem disponível, e também conseguimos fazer as conexões globais com escolas, tanto brasileiras quanto fora do Brasil. Me antecipei na fala, né, quando eu falei da plataforma Profis. Então, a gente tem o treinamento inicial, cursos de formação continuada, né, socioemocional lá no Profis. Então, temos ali, vamos passar pelo treinamento de 7 hábitos, a gente vai ter esse apoio ali inicial, presencial, lá dentro da sua escola. Esse momento é riquíssimo, de 2 dias, mas é muito importante que vocês se lembrem dessa ferramenta que é o Profis. A gente tem vários cursos de formação continuada, inclusive das nossas práticas que estão dentro da nossa estrutura, do nosso framework. Então, não deixem de usar o Profis, porque é uma ferramenta importantíssima para que você amplie a sua visão e o seu conhecimento sobre o programa, tá? Aplicação da capacitação, né? Então, o programa se inicia com uma capacitação realizada em 2 etapas. Então, retomando aquilo que eu já tinha dito, são 2 dias consecutivos, é aplicada por um facilitador e segue a seguinte divisão. Então, no primeiro dia, a gente vai ter um workshop de 8 horas, os participantes são capacitados para compreender cada um dos hábitos, então é um dia focado exclusivamente nos 7 hábitos, para compreender mesmo esse processo, né, que eu expliquei ali brevemente na árvore, dos 3 primeiros hábitos trabalharem o caráter, integridade, os 3 próximos trabalharem ali o seu desenvolvimento de relacionamento, o afim no instrumento, enfim, você vai entender isso no primeiro dia. E no segundo dia, os participantes vão aprender sobre o programa e como realizar a implementação em sala de aula e também na escola.
Ainda no pilar 1, aplicação, né, da capacitação. Então, perdão, primeiro dia durante 6 horas, né, a gente vem aí com a segunda etapa, que aí é a etapa onde você vai ter o primeiro contato ali de treinamento com o seu assessor pedagógico. Então, tive um momento de curso de treinamento com o facilitador foi até o colégio, fez esses 2 dias, e aí o assessor ele vai entrar em contato com você, vai agendar esse momento para marcar, então, com o diretor e mantenedor, a equipe gestora, 1h30 para explicar, para que vocês entendam e alinhem as expectativas de como que vocês vão conduzir esse trabalho, né? Então, vai ser apresentado ali para vocês um kickoff mesmo, um checklist das ações de tudo que vai ser trabalhado ali ao longo desse ano, tá bom? Depois a gente vai ter uma formação com o assessor pedagógico também, com a equipe Farol, que é composta de 9 integrantes da escola, e aí não se preocupe com a seleção dessas pessoas, pois nas etapas anteriores de capacitação, o facilitador ele vai te auxiliar e o assessor pedagógico vai entrar em contato com você para você poder entender melhor aí de como que a gente vai fazer essa reunião com a equipe Farol, tá? Mas é interessante e é importante que você tenha uma equipe Farol na escola, mas não se preocupa com isso agora, as coisas vão acontecer no tempo certinho e você vai compreender melhor o que é essa equipe Farol e como que vai se dar esse movimento com a assessoria pedagógica, tá bom? Entramos então no pilar 2. Então, introdução direta com os materiais, né? É o que o Kessel pede, programas e aulas sobre competências socioemocionais, e nós trazemos aí material didático como foco no ensino das competências socioemocionais, recursos digitais para alunos e professores, e a gente tem a plataforma Plural, com acesso ao material na versão digital, ali alinhado aos objetos educacionais digitais, com áudios, vídeos e também o livro, aquele livro que você tem ele impresso, ele também está dentro da plataforma Plural, e as práticas globais, que é Dia da Liderança, reunião liderada pelos alunos e também o Speech Contest, que é um concurso de oratória, mas que fique tranquilo mais uma vez, o assessor pedagógico vai detalhar tudo isso com você, tá bom? E aí, se você ainda não viu ou já viu e não se recorda de todo o material que a gente tem aqui de apoio do Líder em Mim, eu trago para vocês que esse é o material dos alunos. Então, nossa, Juliana, vocês têm tudo isso? Sim. Então, o trabalho do Líder em Mim com os alunos começa com os pequenininhos de educação infantil aos 4 anos, e aí vai até o segundo ano do ensino médio ali em Construindo Confiança. Então, vejam, né? A gente tem ali até o 8º ano material acompanhado dos guias da família, porque à medida que o aluno vai trabalhando com um professor ali o material, as famílias vão trabalhando junto com eles, né? E aí, no 9º ano, a gente já se despede do guia da família e o aluno vem com um portfólio para apoiá-lo já para essa visão de construção de portfólio para o projeto de vida. Então, a gente finaliza ali o ensino médio com um projeto de vida. Então, é uma construção riquíssima que esses alunos têm desde a educação infantil até o segundo ano do ensino médio. Recursos para os alunos. Então, os alunos também acessam a plataforma Plural, né? Eles têm acesso ao material na sua versão digital, áudios, vídeos, o livro, né? Práticas globais como o Dia da Liderança, reunião liderada pelos alunos e o Speech Contest, que é o nosso concurso internacional de oratória, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Aqui só para vocês verem um pouquinho de como é a nossa plataforma Plural. Então, a gente tem ali acesso ao material, aquele material físico, ele está dentro da plataforma Plural, e aqui você consegue ter acesso a vídeos. Então, de acordo com a proposta de cada ano, os livros eles vêm acompanhados de aporte digital. Então, temos canções,
temos vídeos importantíssimos, tudo que vem de encontro com o que foi abordado, né? O conceito que foi abordado naquela aula. Materiais e orientações para os professores. Visão geral do material, instruções sobre as lições, instruções sobre o projeto de vida, texto para aprofundamento do tema, conexões, né? QESL, BNCC, Unesco, referenciais curriculares, indicação para objetos educacionais digitais e a plataforma plural. O currículo socioemocional do Líder em Mim, então, além do material do professor, o professor recebe um material com todo o planejamento ali do que deve ser trabalhado com o aluno, então é um material riquíssimo, de apoio mesmo ao professor. Então, além deste material que o professor recebe, ele também recebe o currículo socioemocional do Líder em Mim, que é composto de conceitos-chave, que são como subdimensões aí que compõem as competências gerais da BNCC. Então, os conceitos-chave do currículo do Líder em Mim predominam nas competências gerais de 6 a 10, como a gente viu lá atrás, que tem foco em habilidades socioemocionais, né, da base. Contudo, eles se conectam também com as demais competências, visto que elas se interrelacionam e desdobram-se na construção de conhecimentos e na formação de atitudes e valores. Para que essa aprendizagem aconteça, o processo Líder em Mim compreende 4 pilares estruturantes para a educação socioemocional, que são aqueles pilares do QESL que a gente está destrinchando agora. Mas aqui só para vocês entenderem as 16 competências do Líder em Mim, né? O que é trabalhado, inclusive, dentro do nosso livro, dos nossos materiais, e como que é trabalhado. Então, veja, a gente tem a pessoa e a gente vai trabalhar a eficácia pessoal dessa pessoa, a eficácia interpessoal. O que a gente trabalha na eficácia pessoal? Liderar a si mesmo. Na interpessoal, liderar os outros. E veja, ele está divididinho aqui, e a cada ano de desenvolvimento, você vai ver que a gente tem os círculos e a proporção do que é trabalhado a cada ano. Então, existem alguns quesitos aqui que a gente acaba fechando ali no final, ali no ensino médio, ou no nono ano, mas é tudo respeitando a faixa etária dos nossos alunos, tá bom? Então, quando a gente fala que, por exemplo, em coordenação de equipes, a gente vai ver que a coordenação de equipe ela vai ser melhor trabalhada ali no ensino médio. Então, a gente percebe a evolução e também o respeito à faixa etária desses alunos. Então, nós vamos trabalhar as 16 competências, o desenvolvimento dessas 16 competências, mas sempre respeitando a faixa etária dessas crianças. Pilar 3. Então, o QESL fala, né, em gestão escolar integrada e engajamento da comunidade. E o que o Líder em Mim traz? Práticas desenvolvidas de acordo com a missão da escola e gestão escolar, alinhamento anual das expectativas da gestão, compromisso de engajamento com as famílias e comunidade. E aí como que a gente faz isso, né? Através de quê? Então, eu falei para vocês ali do Guia das Famílias, né, quando eu apresentei toda a gama de material que a gente tem, e já falei algumas vezes também do Speech Contest, que é o nosso concurso de oratória internacional. Mas é bacana lembrar e reforçar que desde a educação infantil, desde o materialzinho com as crianças de 4 anos até o 8º ano, a gente vai ter o material do aluno acompanhado do Guia das Famílias. Então, é muito importante que o professor trabalhe com ele com o aluno dentro da sala de aula, o seu material, e também trabalhe os guias da família. Então, que o aluno leve esse guia da família, trabalhe a atividade com a família em casa e traga para a escola para que o professor tenha esse controle também do que é trabalhado na escola, em casa, tá? Para que a gente tenha um guia de mão dupla. Então, é um recurso importantíssimo para as famílias, é um recurso que você garante a ampliação da comunicação com essas famílias e garante também que você está fazendo o ensino do aluno em casa, né? Para que transporte aquilo que ele aprende na escola para a casa dele também. Então, é um momento do aluno transferir, transportar
aquilo que ele tem aprendido com o seu professor de uma maneira tão rica em casa também. A gente vem aí com kit boas-vindas, a escola recebe, né? Recursos para a escola, ela recebe o kit boas-vindas, então a escola receberá um kit para ambientação, material para divulgação e captação no período de matrículas e material para o treinamento, para o treinamento e capacitação da equipe escolar. Então, mas eu vou receber todos os anos, então, um kit para ambientação? Não. Você vai receber o kit para ambientação agora, que é para você se inspirar. A gente trabalha a modificação do ambiente, você vai entender isso melhor com o seu assessor pedagógico, e aí você recebe esse kit boas-vindas para que você se inspire e para que você entenda que você precisa sim fazer com que o seu ambiente ele comunique valor e potencial. Então, é um start que a gente está dando em você para que você consiga entender e já começar a trabalhar o ambiente emocional através das paredes da escola também. Treinamento. Então, o programa Líder em Mim é implementado na escola após a realização do treinamento com professores, a equipe escolar, todos os anos. Então, eu vou ter esse treinamento com um facilitador e não vou ter treinamento nunca mais? Não, você vai ter o treinamento de início, que é esse workshop de 7 hábitos, e o treinamento Core One, assessor vai até o colégio, tem ali aquele momento de 1h30 com o mantenedor, com a equipe gestora, vai trabalhar com a equipe Farol, mas todos os anos você vai receber treinamentos de práticas, para que você vá agregando as práticas da nossa estrutura, do nosso framework, a sua escola, aquilo que você já vai fazendo. Então, ano que vem, você vai receber o primeiro, e aí a cada ano você vai aí aumentando as práticas, vai passando aí os estágios de desenvolvimento, recebendo mais treinamentos anualmente com o seu assessor, tá bom? Além de ter o apoio do assessor aí durante todo o processo de desenvolvimento do programa na escola. E aí o Speech Contest, né, que ele apareceu aqui algumas vezes para a gente, e eu não falei muito para falar agora. É um projeto muito bacana, então um concurso em que os alunos são convidados a gravar um vídeo inspirador que fale sobre fazerem a diferença dentro do seu currículo de influência, no seu currículo não, desculpa, do seu círculo de influência. Então, é um momento de você expor mesmo ali, né, através de um vídeo, como que você faz a diferença dentro daquilo que você faz, né, dentro da sua influência. O prêmio é de $1.000 e tem como objetivo convidar e capacitar os alunos a fazerem a diferença dentro do seu círculo de influência, já que uma parte do subsídio deve ser destinado a doações como corrigir algum problema que existe, inclusive na própria escola, doar para alguma instituição, comprar material escolar pessoal, ajudar um aluno ou uma família necessitada. Então, é muito legal, gente. Além de você empoderar o seu aluno, mostrar para ele valor e potencial, eles querem participar todos os anos, sabe? Isso envolve não só a habilidade da oratória mesmo, mas envolve ele olhar como que ele tem influenciado no meio, sabe? Será que ele tem sido uma pessoa inspiradora? E se ele tem sido, como que ele tem feito isso? E ele pode expor isso para o todo, né? Para o mundo inteiro, inclusive com a oportunidade de ganhar $1.000. Então, é um concurso que acontece anualmente, é um concurso do Líder em Mim, é um concurso internacional, todas as escolas do mundo participam, e já fica a dica para que a gente possa participar também, viu? Pilar 4, então, Kessel diz aí, integração curricular de competências socioemocionais, e o Líder em Mim traz, né? Garante que todos os professores tenham recursos para integrar a formação socioemocional nas aulas, engaja os demais setores da escola também. Então, a gente tem ali, né, o apoio do Portal Global, mas entender que o professor, ele pode e deve trabalhar o Líder em Mim em tudo que ele faz, não só na aula direta, que é a aula ali com o material do Líder em Mim, mas como que ele pode trabalhar na sua aula de história, como que ele pode trabalhar na sua aula de matemática,
através, inclusive, da utilização das ferramentas de liderança que você está vendo aí, né? A gente tem um fluxograma falando aí sobre pesquisa sobre o Paraná, a gente tem um diagrama de Venn, trabalhando ali número, gênero, enfim, grau. Onde que eu encontro tudo isso? A gente tem essas ferramentas no nosso portal global, você consegue baixar essa ferramenta ali no nosso portal e muitas outras. Pode contar com o apoio também do seu assessor pedagógico, mas é muito importante que a gente entenda que não é apenas trabalhar a aula direta, é trabalhar a integração como um todo, tá? Ainda no pilar 4, recursos extras, né? Então, assessoria pedagógica, então a gente conta com o apoio da assessoria pedagógica com o objetivo de garantir suporte à equipe escolar por meio da equipe Farol, que é aquela que você vai montar depois que você passar pelo primeiro treinamento ali como facilitador, para que o Líder em Mim funcione dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, né? Tudo aquilo que a gente viu até agora. Programas e equipe Farol. Então, são programas com temas específicos de interesse dos professores e da equipe Farol. Contam com a participação de escolas convidadas que compartilham, né, práticas relacionadas ao tema daqueles programas. Então, aqui é falando do Learn Play, que eu falei lá atrás, né? Então, são os programas destinados mesmo ao colégio para que você entenda práticas do nosso framework, para que a gente se aprimore, para que você tenha cada vez mais recursos para ampliar aí o Líder em Mim na sua escola. Lê em rede, aliás, lê em rede, Líder em Mim em rede. O que é o Lê em Rede? Né? O que é o Líder em Mim em Rede? É um encontro presencial para o compartilhamento de práticas eficazes vivenciadas pelas escolas participantes. Mediado pela assessoria pedagógica do Líder em Mim, o encontro é um momento para criar sinergia e trocar as melhores práticas. Eu falo que o Lê em Rede, ele é um intercâmbio do Líder em Mim entre escolas, porque é o momento em que a gente vai contar e vai se conectar e vai entender como essas práticas que são comuns, né, a toda a rede que a gente tem trabalhando o Líder em Mim, tem se desenvolvido. Então, é um momento em que eu, enquanto escola, falo como que eu estou trabalhando as minhas aulas diretas, como que eu estou integrando isso no meu currículo, e você vem e traz a sua experiência e a gente vai crescendo juntos. Além do Profs, que eu falei bastante com vocês, né, sobre a importância da gente lembrar dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante. São cursos de formação à distância, os cursos EAD, com 30 horas de duração e certificação, ou cursos de menor carga horária também, sem certificação. Eles continuam a formação da equipe escolar focada nas práticas no material e atividades do Líder em Mim. Então, a gente tem curso das práticas do framework disponíveis lá no Profs, e você não pode deixar de conferir e de cursá-los, porque vai te deixar num nível elevado de aprimoramento e de entendimento das práticas para poder implementar na sua escola. Mensuração dos resultados. Então, a metodologia do Líder em Mim mensura o impacto da implementação das práticas na escola. Então, a gente vem aí com liderança, cultura e acadêmico, que são as nossas 3 dimensões, né? Então, a gente fala aí, né, do comportamento do aluno, referências disciplinares de suspensão, a gente apagou ali porque não é o que a gente trata aqui agora, mas sim sobre o ensino socioemocional, liderança estudantil, a autodireção, eficácia interpessoal, liderança de grupo, envolvimento da família, é o que a gente trabalha em liderança. Em cultura, ambiente escolar propício para desenvolvimento de habilidades de liderança, engajamento dos estudantes e satisfação da equipe. E no acadêmico, a eficácia do ensino, alunos liderando seus objetivos acadêmicos. E como que a gente faz essa mensuração de resultados? Através da pesquisa de impactos. E quem participa dessa pesquisa? Vamos olhar aqui, ó. Equipe da escola, né, mantenedores, gestores, professores, a equipe Farol e demais funcionários, alunos de 4º a 9º ano e pais desses alunos, né? Então, é uma pesquisa que foi elaborada pela Universidade de Harvard de Michigan, é uma pesquisa feita pela Franklin Covey. A gente envia, então, os links, nós, da assessoria pedagógica, a gente envia os links para vocês, né, para o colégio, para que vocês divulguem
isso para esses 3 públicos, e a partir das respostas, não é uma pesquisa de satisfação, é uma pesquisa que vai medir os impactos do trabalho do Líder em Mim nesses 3 públicos ali desenvolvido na sua escola. Então, eu digo que é um raio-x do trabalho do Líder em Mim na escola. Então, as informações da escola serão analisadas e desenvolvidas em um relatório que estará disponível em arquivo PDF, que você vai ter a devolutiva desse relatório com o seu assessor, né, depois que finalizar ali o momento da pesquisa. Esse relatório ele ajuda a escola, juntamente com o assessor do Líder em Mim, a avaliar facilmente os resultados. E será possível explorar as áreas em evolução e as que necessitam de crescimento, tomando decisões baseadas em dados. Então, olha que bacana. Você vai pegar esse raio-x, você vai entender os pontos que você tem a celebrar e os pontos que você precisa melhorar, e ele vem assim de uma maneira muito clara e muito fácil. Então, é muito bacana participar e realizar a pesquisa de impactos, porque ela traz para a gente ali clareza, né? De como que a gente está trabalhando, de como que ele vem impactando e como que a gente consegue melhorar aí cada vez mais. Fechando, então, esse nosso momento, testado e aprovado a cada 2 anos, né? Realizamos essa pesquisa com todas as escolas parceiras espalhadas pelo Brasil. Então, só para fechar a fala da pesquisa, a gente vai realizar a cada 2 anos, tá? Então, eu fiz esse ano, Juliana, o ano que vem eu vou fazer novamente. A gente não orienta que não faça, para que você tenha um ano de espaço para poder trabalhar os deltas que aparecerem. Nem tenho tantos deltas assim, apareceu 1 ou 2 coisas que eu acho que eu preciso melhorar, mas não estou tão preocupada assim. Então, a gente vai focar naquilo que a gente precisa melhorar para ter resultados cada vez melhores e superiores, e a gente precisa de um tempo hábil para isso. E aí, com esse tempo hábil, a gente faz bienalmente, tá? Então, o indicado é que seja feito a cada 2 anos, para que você possa, então, ter tempo de desenvolvimento, para que você cresça e para que a gente tenha um relatório aí eficaz no tempo certinho aí de desenvolvimento, tá bom? E é testado e aprovado, como aparece aqui para vocês. E para fechar, agora sim, né, dando tchau, presente em mais de 500 escolas, em 80 países, reconhecido com excelência pelo Kessel, garante a estrutura da formação socioemocional nas escolas, em mais de 500 escolas no Brasil, resultados mensuráveis na pesquisa de impactos, conta com o apoio da assessoria pedagógica e apoio de marketing. Somos o Líder em Mim. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, poder falar um pouquinho mais sobre o LEM para vocês. Fiquem muito tranquilos, né? Esse é apenas o primeiro momento aí para deixar um pouquinho mais clara a visão de vocês sobre o que é o Líder em Mim, para afagar o coração, mas vocês terão apoio de assessores incríveis, contarão com o apoio também da nossa gestora Alessandra Zuanon, que é maravilhosa. Então, fiquem muito tranquilos. Eu tenho certeza que será uma jornada de desenvolvimento, de transformação e de aprendizado, não só para os nossos alunos, mas para todos os envolvidos, né? E parabéns por terem tomado essa decisão de terem um Líder em Mim na escola de vocês. Para fechar, então, eu trago John Dewey. Se ensinarmos os estudantes de hoje como ensinávamos os de ontem, nós roubaremos deles o amanhã. Muito obrigada.